Ninguém vai dizer o teu tamanho, as suas ações vão dizer o seu tamanho. Vendas é dom ou é técnica? Olha, eu acredito que o vendedor ele é um atleta de um produto ou serviço. Como que você reage com frustração? Quem você é na vitória? Como você trata o outro cara? Ou quem é você na derrota? Quando nada dá certo? Como que é a tua cabeça? Em vendas não existe erros novos, existe pessoas novas que não tem erros antigos, pô. Pra mim, um dos grandes superpoderes de cara que nem eu, ele é um cara imparável, ele tá focado naquilo que ele tem influência ou controle. Cara, eu consigo ensinar tudo pra alguém, menos eu tá afim. Ele é esposo da Fabi, pai do Theo, da Bela e da Mia. Vendedor por essência, empresário por decisão. Fundador da maior escola de vendas do Brasil. Cofundador de um dos maiores ecossistemas de educação executiva do país. Host do Top 2 Podcast de Negócios do Brasil. Mas antes de tudo, meu amigo, meu irmão, meu sócio, seja bem-vindo, Caio Carneiro. Qual é a chave? Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Qual é a Chave Podcast, um ambiente que não foi feito para entreter, mas sim para transbordar através de pessoas que transformam dores em oportunidades, oportunidades em resultados. O convidado de hoje é uma pessoa muito especial, entra para rachar. Não é só uma frase, é um código de vida, nos negócios, na família e na construção de legado. Ele é esposo da Fabi, pai do Theo, da Bela e da Mia. Vendedor por essência, empresário por decisão. Fundador da maior escola de vendas do Brasil. Cofundador de um dos maiores ecossistemas de educação executiva do país. Host do Top 2 Podcast de Negócios do Brasil. Mas, antes de tudo, meu amigo, meu irmão, meu sócio e campeão brasileiro de jiu-jitsu brasileiro. Paulista. Seja bem-vindo, Caio Carneiro. Uma salva de palmas, turma. Obrigado. O Caião aqui, cara. Obrigado, Campeão irmão. paulista de jiu-jitsu. É isso mesmo, Caião? A gente estava até conversando um pouco antes, né? Por isso que tá nesse clima do como a gente. Do como o esporte nos ensina, né, cara? Você está fazendo agora a jornada pro Ironman, eu tava dividindo um pouco como é que foi a minha. Eu gosto, eu aprendo muito, cara, com o esporte. Para mim, o tatame é uma grande sala de aula. Para mim, a rua sempre foi uma grande universidade. Eu fazendo Iron, eu tava falando para você de quantas ideias. Acho que para todo mundo que tá ouvindo a gente aqui, eu acho que uma das chaves, né? Qual é a chave? Cara, usa o esporte para ser um grande treinamento de vida, cara. Primeiro que você vai ganhar saúde, né, bicho? Pô, eu acho que um cara bem fisicamente, ele produz muito mais, né? Então, e um cara mal fisicamente, ele vai produzir menos, não importa o intelecto, o talento que ele tenha, a capacidade cognitiva que ele tenha. Então, acho que essa é uma boa chave pra gente começar, né, cara? Cara, puxando esse assunto, o que o esporte tem a ver com vendas no dia a dia? César, eu acredito que o vendedor ele é um atleta de um produto ou serviço. Por isso que é muito comum nas tradicionais convenções de vendas as empresas contratarem atletas. Olha que loucura, uma empresa contrata um cara que não tem a menor ideia de prospecção, de fechamento, contorno de objeção. Mas por que um atleta falando, um vendedor se emociona? Porque existem fundamentos muito parecidos. Quais são o fundamento da resiliência, da disciplina, e sem motivação, tem que fazer, e no começo você é subjugado. Na vida de um atleta eu falo porque eu tenho muitos amigos, desde campeões olímpicos até caras que são, cases nos seus esportes, que, cara, ninguém levava ele a sério, chegava pro cara e perguntava, pô, você só treina, você não trabalha? Né? Então, e pro vendedor a mesma coisa, cara, não é uma carreira com prestígio inicialmente. Só que uma carreira que quando você vence tem muito prestígio. Um atleta, ainda mais um atleta que for um esporte muito midiático, mais ainda. E o vendedor é porque ele muda a realidade da família dele. Ele troca de casa, troca de carro, troca de bairro. Então é visível o sucesso dele, né? Porque ele tem a mobilidade social. É um cara que, saiu de baixo e foi pra cima. Então os fundamentos são muito parecidos. O lance da insistência, vai lá e perde, faz de novo, e não tô com saco, mas faz mesmo assim. Então é muito parecido alguns fundamentos, entendeu? Então, eu sou aquele cara que eu curto, eu sou aquele cara que eu gosto do estilo de vida mais saudável, eu curto fazer um esporte. Uma filosofia de vida. É uma filosofia de vida. Eu e a Fabi, a gente usa como um dos pilares de educação dos nossos filhos o esporte. Até os 18, até morar na minha casa vai ser obrigado. Como eu sou um rei benevolente, eu deixo você escolher qual. Um rei benevolente. Eu sou benevolente, então deixo meus filhos escolher qual esporte você quer fazer. Mas tem que fazer esporte. Mas tem que fazer Quem esporte. ensina muito, né? Não quero mais. Quando você fizer na minha casa e minhas regras. Isso é bom, Então vai fazer esporte, sim, vai fazer esporte.
Porque pra mim é uma sala de aula, pô. Como que você reage com frustração, quem você é na vitória, como você trata o outro cara. Como você trata o outro cara quando você dá um pau? Quando você vence de... O Theo joga tênis. Quando você mete um 6-0, 6-0. Como é que você trata o moleque do outro lado? Ou quem é você na derrota? Quando nada dá certo, velho. Nenhum saque entra. Como que é a tua cabeça? Como você justifica aquela derrota? Foi a quadra, foi o calor, a raquete não tava legal. Ah, porque a quadra tava irregular. Quem é você ali? Então eu acredito que é um autoconhecimento absurdo, entendeu? Fazendo um deparo aqui do atleta ou da criança que está aprendendo a viver o esporte, a competição. Fazendo um deparo a vendas. Como que a gente pode trazer um exemplo do cara no dia a dia de vendas sobre, cara, bati uma meta e depois não bati, perdi aquele mês, não fui o campeão, quero ser campeão, mas não sou, só estou perdendo, entendeu? Acho que o depara é... Eu acredito que assim como em vendas e no esporte, você tem que focar o que está no seu controle. Cara, quantas vezes, às vezes, a bruxa estava solta numa semana minha, no começo da minha carreira como vendedor? O que é a bruxa solta? Cara, prospectei, fiz a reunião pra caramba, e não saiu um golzinho, cara. Não saiu uma venda. E você tem que estar com a cabeça no lugar e acordar e fazer mais. Então você tá preocupado com o que tá no teu controle. Pra mim, um dos grandes superpoderes de cara que, ele é um cara imparável, ele tá focado naquilo que ele tem influência ou controle. Se ele tá focado naquilo que ele tem influência e controle... Por exemplo, tem gente que quando tem uma semana horrorosa, ele perde um pouco de potência na semana seguinte. O campeão tem uma semana horrorosa, ele trabalha o dobro. Assim, tá ventando, eu vou remar o dobro. Como segura um cara desse, pô? Como é que segura um cara desse? Não tem como segurar um cara desse. Eu trabalho o dobro. Ele fala assim, não tem dia ruim que exista 100 ligações. Ah, mas o mercado tá ruim, faz 200. Cara, contar mais. Olha só. Teve uma vez, estava na Cirela, e lá a gente fechava por trimestres as metas. Você lembra Espaço Campeão que a gente tinha? Lembro. Então, cara, Espaço Campeão era sagrado, né, cara? O trimestre ficava lá até meia-noite pra ver o fechamento. E aí, cara, eu tava lá, sei lá, umas 11 horas da noite, passa um gerente meu assim, tô indo embora, tal. Aí eu olhei pra ele e falei, você viu que você perdeu? Aí ele falou, perdi? Cara, aquilo já me veio uma coisa, né, assim, eu falei, como assim, cara? O cara não sabe que ele perdeu, entendeu? Cara, você perdeu, você ficou atrás do cara que acabou de entrar. Aí ele, puta, cara, não acredito, pô, vou recuperar mês que vem. Ele saiu, cara. Eu fiquei assim, ó, olhando pra aquela porta, eu falei, não é possível que ele foi embora, cara. Eu fiquei assim, cara, eu falei, eu não sabia o que fazer, entendeu? E eu fiquei assim, me questionando, eu falei, cara, como assim? Aí deu uns caras de 5 minutos, ele volta, abre a porta assim, ela bem na frente, assim, Espaço Campeão, abre a porta, ele volta. E fala assim, eu não aceito. O que eu tenho que fazer pra reverter? Eu falei, agora sim, pô, senta aqui que vamos ajustar isso. Ou seja, o campeão, cara, essa fome é ensinável. O ser o campeão, essa coisa, tipo assim, o cara tava indo embora, mas alguma coisa picou ele, falou, não, cara, não posso ir embora, ele voltou, cara. Mas isso é dom, isso é técnica, isso se aprende. Eu acredito que é um combustível interno. Eu acredito que a gente só tem aquilo que a gente tolera. Tem gente que não tolera, tem gente que não tolera, por exemplo, ter uma campanha e não ganhar. Assim, se tem uma campanha, então tem que dirigir a campanha. Eu não vou tolerar. Tem gente que se acostuma a ficar fora das coisas. Tem gente que se acostuma a nunca ser aplaudido, tem gente que se acostuma a nunca ganhar nada, tem gente que se acostuma a, por exemplo, vem ser muito de ranking, tem gente que se acostuma a não, cara, essas disputas é pra galera lá de cima. Deixa eu ficar aqui na meiuca, que aqui é o meu lugar. Eu tenho essa mesma mentalidade que você. Eu comecei minha vida na área comercial, por exemplo, eu comecei dentro da venda direta, uma escola absurda, né? E, às vezes a empresa lançava uma campanha e pra mim, cara, olha que loucura. Pra mim, não interessa qual era a campanha. Se tem uma campanha, eu tenho que ganhar. Você nasceu com isso? Eu não sei explicar de onde veio, César. Será com isso? Eu acredito que é uma mistura de um apetite, de um desejo ardente, de você ser uma pessoa sonhadora, mas você saber proteger teu sonho. Tem um pouco do lance de ambiente, com toda certeza, mas eu acredito que também ele não é decisivo. Porque eu fico lembrando, quando eu era moleque, ninguém estimulava meu sonho. Eu aquele cara que eu tinha uma ambição, eu tinha um apetite, eu queria triunfar, eu queria subir, eu queria vencer, eu queria, cara. Então, é personalidade, é característica, não sei explicar. Mas eu acho que se alguém que tá ouvindo a gente, é o quanto você quer.
Você tem que querer as coisas. Aí você dá um jeito de aumentar a tua fome. A Cris Junqueira falar o que eu acho espetacular. Eu consigo ensinar tudo pra alguém, menos eu estar afim. Boa. Boa. Como que eu ensino Aí é a alguém? resposta, então. Como que eu ensino alguém? Tudo. Menos mas tá afim, tá pô. afim, cara, não é comigo. Eu gosto de contratar quem tá afim, o resto eu ensino. Cara, Eu gosto de contratar tá afim. indo nessa linha, vendas é dom ou é técnica? Eu acho que com toda certeza é técnica. Vendas é técnica. É que nem esporte. Agora tem um lance. O que é dom? Eu acredito que tem características e personalidades que favorecem a velocidade de execução. Por exemplo, um cara naturalmente o cara que gosta de gente. Pô, eu não consigo ver alguém que vende bem e não tem saco pra conhecer o outro. Né? Não gosta de se relacionar. Não tô falando que ele tem que ser extrovertido, ele precisa ser altamente comunicativo, porque isso são algumas falácias, né? Tem gente que acha que a extroversão é uma característica de um vendedor bom. Né? Quanto mais você falar, você tem que ser aquele cara... Não tem nada a ver. Eu acredito que um vendedor é um perguntador profissional. Mas eu acredito que essa chama interna não é um dom. Por mais que é uma coisa mais abstrata, esse apetite, cara, pra mim é uma valiosa. Fome, essa fome. Então, por mais que quando alguém traz esse papo de dom, parece aquele fator que não foi colocado por você. Ou aquele fator que ou tu tem ou já era. É como se fosse um código genético. Eu não acredito nesse código genético. Né? Dom é aquela coisa, ou tu nasceu com o DNA do vendedor ou você não nasceu. Não creio nisso. Eu creio. Agora, essa genética do apetite, você não vai conseguir fora, é só dentro. Entendeu? Agora, se vendas é técnica, se você tem dois caras do seu lado, Caio, um cara que tem muita técnica e o outro não tem técnica, mas tem muita ambição, muita fome, muita vontade. Seja, eu nem sei qual é a pergunta, mas vou no segundo. Você vai no segundo. Eu não, assim, 10 vezes eu vou no Você segundo. Nem pensou, você foi muito rápido eu aqui. vou no segundo. Um cara que tem fome, ambição. Pra mim, se você tem a vontade, você já tem a metade. Porque ele é ensinável pra técnica, é isso? Quem tem a vontade tem a metade. Agora, quem tem a vontade não tem tudo. Porque senão a gente dá uma pintada aqui, vamos vencer. Não, bicho, precisa de técnica. Explica o que é tem vontade, mas não tem tudo. Porque tem gente que acha que vai ser só na vontade. Por exemplo, quantas pessoas têm muita vontade, mas, cara, não param, não estudam sobre vendas, não estudam sobre controle de objeção, não estudam sobre follow-up, não estudam sobre ciclo de vendas, cadência, não estuda nada, cara. O cara quer isso na raça. Eu acho que a raça, a vontade, ela vai te levar até um certo ponto. Mas nesse ponto você fica. Entendi. Entendeu? Então, por isso que eu gosto do disclaimer, que é quem tem a vontade tem a metade, mas se você só tem a vontade, você não tem tudo. Então você tem que se capacitar. Agora eu sempre vou escolher a vontade. Porque eu olho pra mim, pô. E obviamente você também, por amostragem, quantas pessoas extremamente técnicas passaram na minha frente e falaram assim, cara, que desperdício, velho. Eu olhava assim, olha esse cara, velho. O cara manja, sabe, técnico, velho. Mas faltava eu sei que se ele mordesse eu mesmo, faltava o sangue quente. O sangue quente, né, cara? Cada um do seu jeitinho, velho. Cada um tem a sua característica. Né? Eu sou um cara naturalmente mais energético. Mas cada um na sua característica. Mas faltava esse sangue quente. Aquele cara que oscila demais. Entendeu? É técnico, mas não aguenta 2 meses de momento ruim. Né? Eu falo que é o vendedor de verão, só sabe vender quando tudo tá dando certo. O momento tá bom, tá tudo alinhado. Ele tá felizão. Ele tá felizão. Pô, vendedor de verão, pô. Então agora essa fome, que é a coisa mais difícil de ensinar. Difícil de ensinar é fome. Coisa mais legal é ensinar contorno de objeção. Ó, quando o cliente fala isso, é assim que contorna. Quando você chega nesse campo, é assim que você faz. Maravilhoso ensinar isso. É até gostoso dar treinamento disso. Treinamento técnico é legal te dar. Você dá o protocolo, o cara vai saber o que fazer. Em vendas não existe erros novos. Existem pessoas novas cometendo erros antigos, pô. Isso é boa. Em vendas... Como que é? Em vendas, você dá treinamento de protocolo, é muito legal, cara. Agora, qual que é o desafio? Você falou, vendas não existem... Erros novos. Não existem erros novos. Existem pessoas novas cometendo erros antigos e pessoas antigas cometendo erros antigos. A gente vai estar treinando vendedor daqui 30 anos, ensinando os mesmos tropeços. Os mesmos erros.
Quem, por exemplo, vive área comercial há mais de 10 anos, no mínimo uma década, já não se surpreende tanto com um problema novo. Por exemplo, alguém recentemente trouxe um problema novo na área comercial? Que falou assim, nossa, isso eu nunca vi. Não me lembro, cara. Eu não me lembro de um Não me problema lembro. novo. Talvez Alguma coisa que ele falou assim, eu falei, talvez nossa, caramba. Nossa, nunca vi isso na área comercial. Eu não me lembro mesmo. Talvez ela traga uma circunstância pessoal dela, que talvez seja uma coisa nova, mas um problema ali, uma técnica, alguém respondeu alguma coisa na reunião comercial e você falou, nossa, isso nunca aconteceu, acho muito É difícil. igual liderança, né, cara? Tô pensando aqui, é verdade. Eu não me lembro algum caso que eu falei, cara, nossa, alguma coisa que eu não sei. É mesmo um técnico de futebol que fala assim, nossa, eu nunca vi essa jogada. É. Cara, se o cara tá mais de uma década, é muito difícil alguma jogada surpreender. São motivos diferentes, né? São motivos Mas, diferentes. na verdade, a causa, ela provavelmente é a mesma ali. Então, agora fome, apetite, cara. Quando você pergunta qual é a chave, geralmente quando ele fala assim, cara, quando a chave virou, né? A chave vira numa decisão que vira. A chave é uma decisão. Pra mim, a chave é decisão. Qual que é a chave? Pra mim, chave, ela virou uma decisão. Uma decisão ela toma, né? Momentos de decisão, seu destino é traçado, né? Essa frase é clássica do Tony Robbins. Pra mim, das que ele fala, essa é a mais forte que ele tem. Ô, Caio, Ah, a gente falou aqui, então, cara, que muito sobre técnicas. Você é um cara que forma muitas pessoas. Pelo Ventes, né, que é a maior escola de vendas do Brasil, você todos os dias vê novas situações, as mesmas situações com histórias diferentes, basicamente. Aonde que a maior parte dos vendedores erram? Se eu pegar um Pareto aqui, tem um padrão que, tipo, cara, a maioria é aqui, ó. É nisso aqui, é muito, muito, muito comum. existe aquela rampagem, aquele momento inicial do vendedor, onde, principalmente quando ele vai, cara, ele tá animado pela área comercial, ele começa a tomar... Sabe aquela frase do Mike Tyson? Todo mundo tem um sonho até tomar o primeiro soco na cara. Todo mundo tem um plano até tomar o primeiro soco na cara. Porque Ele vendas tá felizão, é ele isso. tá Vendas é uma área de felizão. confronto. Vendas é uma área de contato. Ele entra falando, vou ficar rico, vou E arrebentar. vambora. O cara tem um plano de carreira, tem uma estratégia clara de crescimento. Ele começou na faixa branca, ele já viu que tá pra chegar na preta, ele sabe que precisa ir pra azul. Aí ele vai lá pra área comercial, vai pro tatame dele, a primeira, pô, na cara. Que é um não, né? Não, ele tomou um não, aquela primeira semana ele zerou. Segunda semana ele zerou. Terceira semana ele zerou. E aí ele começa a se questionar, pô, será que eu consigo? Aí começa a batalha mental. Batalha mental. Porque é uma zona de contato, é uma zona de confronto. É uma zona que você vai lidar com rejeição, ansiedade, receio, frustração. Tá pronto pra lidar com isso? Onde ser humano adulto vira criança, pô. Né? Todo adulto onde é exposto a sentimento que ele rejeita, ele mostra o tamanho da personalidade dele. Então, você tá dizendo que, cara, esse Pareto que eu te perguntei, das maiores dificuldades é inteligência emocional? Pra mim tem esse abismo inicial que é a gestão das emoções. Gestão das emoções. Essa é Ele não o vendedor não sabe fazer isso, né, cara? Ninguém ensina porque ensina, Ninguém pô. ensina. Ensina como, cara. Como o cara ele pode melhorar a gestão emocional dele, cara? Algo muito tangível que ele pode escutar que agora é falar, cara, entendi, beleza, vou mudar, amanhã já sou outra pessoa. Eu acredito. Tem isso? Assim, tem aquela coisa, né? Eu não acredito num treinamento de... Uma fórmula mágica. Não, eu não acredito em treinamento de caiaque pela internet. Imagina? Como que é? Pô, vou fazer. Eu fiz um curso de caiaque pela internet. Pô, eu acho que você não... Eu cheguei lá pra ele, você viu de caiaque? Eu vou por onde? Pelo YouTube. Fiz um curso no YouTube ali de como navegar o caiaque em fortes correntezas. Eu acho que você, beleza, você pode saber alguma coisa que pode te ajudar ali na hora, mas eu não acredito que isso é bom. Então eu acredito que é no vamos ver mesmo. Por isso que eu sempre tive uma frase que meu time de vendas adora essa frase. Qual é? Treinar não vende, vender treina. Se ele tá vendendo, ele tá treinando. Pra mim, o maior treinamento que Frequência tem. tá O maior alta. treinamento que tem é uma ligação de venda, Uma pô. ligação de venda. É isso. O maior treinamento que tem é uma ligação de vendas. Mas, cara, ele beleza, caiu, mas eu não tô vendendo, cara, e eu tô tomando só não. O que eu posso pensar agora que você pode me falar é que eu mudo a minha perspectiva, amplio minha visão e amanhã eu tô melhor pra receber o sim. Ajuste de 2 milímetros, faz o que tá no seu controle e protege a tua visão que você vai chegar, senão já era. Ou seja, faz o que tá no seu controle. Faz o que tá no seu controle, pega todo o funil de vendas e vê como você pode melhorar Liga, a tua né, prospecção, como você pode melhorar a sua abordagem um pouquinho.
2 milímetros hoje. Como você pode melhorar um pouco seu speech, como você pode melhorar um pouco seu follow-up, como você pode melhorar um pouquinho. Só que aquele lance, às vezes, de terça para quarta, você não vê uma melhora na tua ligação de venda, mas você tem que acreditar. Então, é um lugar para quem acredita, é que no empreendedor, pô. Eu acho que a molécula, você pega o DNA do vendedor e do empreendedor, é o mais parecido possível, como se fosse o homem e o macaco. A do empreendedor ela é mais desenvolvida, tem outras competências além de vendas. Mais desenvolvidas, isso. Né? O vendedor só tem, cara, é monotarefa, ele só tem que pensar em vender. Ele não tá pensando em gestão, em operação, em entrega, ele só pensa nisso. O empreendedor que não tem o DNA do vendedor, ele morre. Né? E por isso também que às vezes muito caminho de muitos empreendedores foi através da venda. O cara gostou de vender, gostou do lance, decidiu o caminho, e aí ele vai crescendo, 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 aí ele fala assim, cara, dá um salto, agora eu vou ter o meu negócio. Eu vejo que é o caminho mais vitorioso. Quando o cara domina a área comercial, se ele quiser empreender depois, ele já tem 90% do caminho. Para mim é mais difícil, entendeu? Cara, uma forma que eu sempre utilizei de gerenciar as emoções do meu time de vendas, porque normalmente o cara ele foca na venda, concorda, Caião? Sim. Ele fala, cara, quero vender. Como eu vendo no mercado de imóveis, o imóvel você não vende todo dia. E é uma baita escola. Né? Você tem uma latência ali, um tempo de compra que é normalmente uns 60 dias, 90 dias, mais ou menos. Eu sempre falei o seguinte, cara, foca naquilo que depende de você, que foi o que você acabou de trazer, que é o quê? A prospecção. Uhum. E se você focar na prospecção, que são 2, 3, 4 clientes por dia, cara, você vai terminar o teu dia falando, cara, bati minha meta, pô. Não é? Porque eu sei que eu tenho que ligar para 4 clientes. Eu liguei para 4 clientes e consegui 5 ou 6, pô, bati minha meta. A sensação, ela é muito parecida com a da venda. Porque você sabe o que você estava buscando e você tem aquele sentimento de recompensa. Concorda comigo? Eu sou fã da área imobiliária como escola de vendas por causa dessa combinação. Qual que é a combinação? O ciclo de vendas é alto, ou seja, ninguém se torna corretor. Ressalvo, obviamente, tem as exceções, você sabe disso. Sim, perfeito. Mas a maioria esmagadora não virou corretor hoje, vendeu a primeira casa amanhã. Não. Pode acontecer. Pô, aconteceu, o cara... Aí o cliente lá comprou. Mas não é a realidade. Não é a realidade. É o que você falou, 60, 90, 120 dias, 6 meses. Ciclo mais longo. Ciclo mais longo. Cara, olha que combinação incrível. Mas também na hora da comissão, a comissão geralmente são comissões maiores. São maiores, exatamente isso. Eu gosto desse jogo. Vamos ver se ele aguenta esperar. Mas quando chegar também vem a cavalo. Entende? Sim. Eu gosto disso. Eu acho que se ele cruza isso, ele desenvolveu uma musculatura muito boa. Por quê? A maioria das pessoas são imediatistas, cara. Quantos treinamentos comerciais que eu dei para N equipes, cara? N equipes chegava no final do treinamento, gente, quem tá feliz pra mais uma semana? Eu! Quem vai vencer? Eu! Aí chegava na quarta-feira, a pessoa, e aí? Ah, não, essa semana tá uma desgraça. Pô, mas segunda-feira você já tava falando que essa semana era sua, na quarta. Esse pêndulo emocional, tem gente que assim, tá bem, tá mal, tá bem, tá mal, tá bem, tá mal, tá bem, tá mal. Sabe qual é os feedbacks que eu mais tenho? Que eu sempre recebi, desde o meu comecinho? Pra você. Você, Caio. Eu, Caio. Falei assim, cara, eu nunca vi você triste. Eu nunca vi você triste, cara. Não significa que eu tenho os meus... Eu já vi você preocupado, o que são coisas diferentes. Então, óbvio. Eu acho que Mas todo você ser não- humano, quando tem um Sendo... desafio, alguma coisa, você vai pra cima. Eu acho que quando você... Esse estado de alerta é bom pra qualquer homem, pô. Né? Senão você vira o alienado. sem Né? dúvida. Mas... em qual sentido? Tem gente que você sabe como que tá o bolso dela pelo bom dia que ela dá. Total, cara. Tem gente que A gente demonstra... percebe isso, Você né, cara? percebe, cara, você percebe. E ainda mais na área comercial. Eu falo assim, às vezes eu não preciso nem olhar o relatório de comissão pra saber quem tá lá embaixo. só É no nítido olhar. no cara, velho. É É nítido no cara, a energia do cara tá lá embaixo, o ombro dele caiu, o queixo tá assim, já dá bom dia, já passa pra você, já olha pra baixo, já tal. E você vê que na ligação ele, cara, não incorporou ali, não tá seguro, Tá não tá fechado. confiante, tá fechado. Aí vira um vórtice, né? Aí ele começa a produzir menos, produziu menos, os números caem, vendas era de números, tá chutando menos bola pro gol, vai entrar menos bola. Tá cobrando menos falta, vai fazer menos gol. Existe uma proporcionalidade do quanto que você faz pro resultado que você tem. Aí é um vórtice para baixo. E ao contrário, quantas pessoas eu já olhei e falei assim, cara,
Olha a confiança desse cara e olhava assim ao relatório de comissão e falava assim, nossa, ele não vendeu nada ainda. Esse cara entendeu o jogo. Esse cara entendeu o jogo, ele vai chegar. Eu acredito que ninguém segura alguém que quer mudar de vida. Essa pessoa só precisa de um instrumento, ela só precisa de um veículo. Na hora que ele encontra, e essa pessoa fala assim, não tem como segurar ela. Sabe aquela, você já encontrou pessoas ao longo do caminho para você, só me fala o que eu tenho que fazer. O que eu vou fazer? Só quero uma chance. Eu só quero uma chance. Me dá uma oportunidade. Me dá uma oportunidade. Né? Então, eu fui muito assim. Eu fui um moleque de 19 anos, fui recrutado para ser vendedor. Na época eu vendia produtos nutricionais e alguém me mostrou um caminho. Eu só fiz uma pergunta. Só me ensina o que é para fazer. Aí eu falei assim, cara, é só fazer? Eu lembro que eu fiz essa pergunta. É só fazer tantas ligações, apresentar o produto desse jeito, se o cara falar que for assim, esse controle da projeção, assim, assado. Eu falei assim, cara, é a área dos fazedores. Eu lembro de eu ter ouvido isso. Eu falei assim, a área dos fazedores é minha área. Eu vou fazer o que tiver que fazer. Cezinha, eu sempre vou fazer o que tem que fazer. A minha crença nisso é tão grande. É tão grande. Eu lembro que quando você tá na jornada do Iron Man, com um cara que me guiou, que foi o Thiago Vinhal. Eu falei assim, cara, como é que eu faço pra fazer um Iron Man? Eu quero fazer. Ele falou, você quer fazer? Você tá disposto a fazer, ó? Ele falou assim, são tantas horas por semana, dessas horas você vai treinar tanto bike, tanto corrida, tanto natação, você vai descansar tanto. Eu falei assim, é só fazer isso? Ele falou, como só? Não, eu não tô menosprezando, mas assim, é só fazer. Não tem nada fora que... Não, é só fazer. Então, tá, considere feito. Tá resolvido, decidi. Então, decisão. Eu sei que no meio do caminho eu não sou alienado. Vai ter bucha, vai ter problema de família, vai ter coisa, vai ter trabalho, vai ter estresse, vai ter tal, mas eu sou aquele cara que eu sempre protejo as coisas que vão me levar à minha terra prometida. Atividade-chave. Eu sou aquele cara que eu não procrastino algo que vai me levar pra frente. Entendeu? Por exemplo, eu nunca procrastinei uma reunião. Tem gente que às vezes fica enrolando pra ligar pro cliente, velho. Você já ligou pro cara? Putz, esqueci. Como você esqueceu, pô? É só ligar pro cara. Como é que você... É só ligar. Tem muito isso, cara. Tem muito isso. O cara não retorna pro... E quando o cara não retorna pro lead? Cara, eu fui comprar agora um carro pra Rafa. Eu mandei várias mensagens, cara. Os caras não retornam. Aí teve um que eu falei, não, cara, mas eu gostei do carro, vou ter que ir na loja, pô. Ele não me respondia. Eu fui na loja, ele falou assim, qual é o seu nome? César. Ah, um César me ligou. Eu falei, você não me retornou. Ele, não, por quê? Eu falei, cara, assim, ele falou, eu ia te mandar e não ia mandar, ele esqueceu, cara. Eu fico pensando, eu falo assim, como assim, cara? Como assim, cara? O cara sai de casa, vive de comissão, concorda comigo? Uhum. E o cara, a coisa mais preciosa dele, que é o cliente, o lead, porque na minha época, cara, que eu recebia lead, se eu tava na estrada, eu parava no acostamento pra cadastrar o lead no CRM. Porque a regra era o seguinte, não podia ter 2 leads no mesmo corretor. Então a regra é, chegou o lead, eu parava o que eu tava fazendo no banho, cara, aqui, ó. Só que essa cultura fica, né, cara? Porque até hoje meu celular tá aqui, ó. Eu tô no banho, tá aqui. Se você me ligar, cara, eu vou atender rápido. A não ser que eu esteja numa reunião, num podcast, alguma coisa. E eu vejo que essa galera, cara, como assim, cara? A prioridade é agilidade. Tem isso, não tem, Caio? Muitos pecam nisso. Eu sempre tive uma estratégia na minha vida. Qual é? Hoje vai ser um bom dia. Hoje vai ser um bom dia. Como assim, Caio? Explica melhor. Às vezes a gente, se olhar muito pra frente, ou se tudo que a gente precisa fazer pra chegar onde a gente quer, às vezes essa distância tá tão grande. Por isso que eu falo assim, o seu olho tem que ser 2P. É um na tua paixão, outro no processo. Eu sou aquele cara que eu tinha meus sonhos, claro, mas eu não podia olhar pra ele demais, senão eu virava pedra, pô. Porque tava muito longe, César. Entendeu? Aí você tava desanima. muito longe. Tava muito longe, por exemplo, eu era um cara que eu comecei como vendedor, já, sabe? E aí eu conheci a Fabi um ano depois, e aí a gente começou a namorar, eu queria casar, eu queria ter a nossa casa, eu queria morar num lugar maneiro, porque eu queria ter família, eu queria ter filho, eu queria colocar meus filhos numa escola legal, dar segurança pros meus filhos, um convênio bacana, morar num lugar legal, e eu sempre ia precisar de grana pra fazer isso, pô. Eu queria comprar uma casa, sempre quis, sempre adorava, por exemplo, ir em showroom pra ver imóvel.
Eu adorava. Era um programa, eu e da Fabi de domingo, pô. Com 20 anos, a gente se arrumava e ia em showroom ver casa. Olha aí, César, o nosso programa, velho. Aí eu olhava o valor das casas e quanto que eu tinha no banco, eu falei, meu, tá longe demais. Tá Mas muito aquilo longe. te motivava? Ou te dava um sentimento, puta... Era velho, aquela coisa, eu sabia que no caminho que eu estava era possível, porque é uma coisa sonho e delírio. Delírio é um sonho sem viabilidade. Eu sabia que eu estava num caminho que se eu acelerasse e eu realizasse, eu fizesse, eu poderia, porque eu acho que a coisa mais sofrida é você alimentar um sonho e escolher um caminho onde não há essa viabilidade. Perfeito, perfeito. Entende? Entendo. Então, por isso que é meu conselho pra alguém, cara, se tu tem um sonho e você tá num lugar que você sabe, tem gente que sabe que não é possível, troca de caminho. Por quê? Muito bom. Às vezes a palavra desistência no mundo empreendedor, né, no desenvolvimento pessoal, não desista. Eu acho uma groselha, pô. Você tem que ser inflexível com o destino, mas flexível com a maneira. Você tem que ser inflexível. Tem gente que tá lá agarrado num caminho que você não vai chegar. Não tô falando que aquele caminho é ruim, não tô falando que aquele caminho é errado, não tô dizendo que aquele caminho é uma porcaria, mas existe uma incompatibilidade daquele caminho com o lugar que você quer chegar, pô. Só que tem uma coisa aí. E existe fases também. E se o sonho for um delírio? Pode existir isso, concorda? Sim. Pô, eu quero ser Cristiano Ronaldo, cara. Quero jogar bola, quero ser o melhor do mundo. Aí a vida vai te ensinar, pô. Aí vai dever te ensinar, A concordo. vida vai te ensinar. Mas aí também se tem você que não tiver uma referência pra te colocar no lugar, fala assim, cara, primeiro, por que você quer ser o Cristiano Ronaldo? Segundo, qual que é o significado de ser o Cristiano Ronaldo? Boa. Será que tem alguma coisa por trás disso que não é? Então, eu acho muito importante quando você tem esses delírios, de você ter essa referência e você pensar na vida constantemente. E mesmo se você não tiver alguém de suporte, você vai lá e você vai perceber que não era aquilo. Aí você, opa, aprendi. Pra mim, todo excesso demonstra uma falta, velho. Tudo, cara, Pra mim, todo excesso demonstra uma falta. Ah, o cara, necessidade constante de ser reconhecido. Pô, é uma baixa autoestima, baixa autoconfiança. Então, pra mim, eu olho muito meus excessos. Caio, onde estão seus excessos? Ali moram as minhas faltas. Mas você acha que o cara que quer ser constantemente, que você é assim, eu também sou assim, o Joel é assim, o Flávio é assim, nós queremos ser constantemente reconhecidos pelos nossos resultados. Isso é bom ou ruim? Os dois. Eu não posso deixar isso virar um excesso. Não pode virar excesso. Reconhecimento. Pô, todo ser humano é movido a carências de reconhecimento. Quando você é reconhecido, você sente que você tem valor pra alguém. Sabe, você consegue sentir, pô, a tua autoconfiança, ela é acentuada, mas em excesso... Você acredita que o excesso é quando é pro ego? O ego sempre vai ser o nosso inimigo. Sempre vai ser nosso inimigo, né, cara? Sempre vai ser o nosso Sempre o inimigo do vendedor é o ego, né, cara? Sempre, sempre. Eu acho que qualquer ser humano, o ego. Qualquer ser humano. O ego é o maior inimigo. Ego que acaba com casamento, destrói sociedade, acaba com equipes, times. Como se proteger do ego, Caio? É um trabalho diário. Como? Ah, César, eu queria poder falar assim, ó, siga a fórmula Não tem ABCD. fórmula, mas fala da tua vivência, cara, da tua... Você já teve momentos que o teu ego estava maior do que deveria, imagino eu. Acho que todos Acho que nós, todos né? nós. E você deve ter percebido. Ego como se fosse um jardim. Tem hora que a grama tá um pouquinho mais alta, você apara, tem hora que tá belezinha. Então, mas você tem um exercício teu para perceber isso. Você aprendeu isso. Eu olho o ego nas minhas relações. Porque o ego, ele sempre vai machucar quem tá do seu lado. Ele machuca quem está do seu lado. Então eu sou aquele cara que eu começo a olhar quem tá do lado, velho. Tô machucando quem tá do lado? Tô machucando quem tá do meu lado? Você é bastante cuidadoso mesmo. Então, por quê? Eu espelhamento. A qualidade das minhas relações determina como que eu tô cuidando de mim, pô. Pô, eu tenho uma relação muito saudável com essas pessoas. Pô, significa que meu jardim tá beleza. Eu não tô deixando uma praga minha invadir o outro. Porque eu só corrijo em você aquilo que existe de abundante em mim. Perfeito, perfeito. Entendeu? Então, eu olho muito na qualidade das minhas relações. Como é que estão minhas relações? Tem gente que você vê, por exemplo, como o ego do cara tá inflado. Ele vem arrebentando todo mundo que tá do lado, pô.
Ao ponto de falar, pô, não consigo mais trabalhar com esse cara, velho. Me tira do time dele. Não dá pra conviver com esse cara. Perfeito. É porque mal ele tá um porco espinho. Né? Então o ego deixa você um porco espinho. Então eu olho muito a qualidade das minhas relações. Perfeito. E eu acho que principalmente nas pessoas que são determinantes pra você. Assim que eu faço, pelo menos. Caio, a gente falou aqui, cara, sobre gestão das emoções, sobre técnica, ambição ou fome, como cria, como não cria. Falamos também aqui sobre ego. Cara, agora eu quero te perguntar o seguinte. Você treina também, você é um cara que gosta de formar pessoas. Adoro. Você adora formar, eu também adoro formar pessoas, a gente tem isso no nosso DNA. É muito bom, né? Você tem um pouquinho mais de trabalho ali inicialmente, mas você molda aquela pessoa. Quando alguém chega para trabalhar com você, aprender e falar, cara, eu só quero uma oportunidade, velho. Caio, me dá uma chance, velho. Eu quero trabalhar no Venture, trabalhar com você. Qual a primeira coisa que ele tem que fazer quando ele entra e fala, cara, faz isso? Existe um playbook? Primeiro depende da área. Você está falando de uma área comercial, por exemplo? Vendedor. Se ele está na área comercial, primeiro é a vontade do vendedor, ela sempre tem que ser traduzida em nível de atividade. Nível de atividade. Por exemplo, tem gente que faz a vontade está incrível. Quantas ligações você fez? Uma. Isso é uma vontade vocal. Eu não quero a vontade vocal. Eu quero aquela vontade que é traduzida em ação. Então, para mim, nível de atividade. Como que eu vejo uma alta vontade? Nível de atividade, cara. Nível de atividade alto. Então, os números dele, do processo comercial, é alto. Que são as ligações que ele tá fazendo. Ligações que ele faz, quantidade de indicações que ele pega, quantidade de reuniões, follow-ups, agendamentos, prospecções, todas essas etapas é cheia. E principalmente, e às vezes quando ele está começando, ele ainda, talvez algumas atividades ele nem consiga fazer. Me mostra, eu acho que principalmente com o nível de atividade do jeito que você consegue. Mesmo ainda desengonçado no começo, mesmo ainda errando aqui, errando ali. Liga. Faz o teu melhor dentro da capacidade que você tem. Sou um cara que eu treino muito as pessoas, então meu nível de cobrança do time é alto porque eu treino meu time. Tem gente que assim, para mim a forma da catástrofe é expectativa alta, treinamento baixo. Você espera muito do time e treina pouco. Para mim a forma da desgraça, da frustração, do seu e do time. Então, para mim, esse é o playbook. Eu gosto de ser traduzido em nível de atividade. É porque o nível de atividade, cara, ele vai ligar bastante, ele vai pra rua bastante, ele vai aprender através disso, né, cara? As pessoas menosprezam isso, cara. Elas fala mais. Intensidade distorce o tempo. As pessoas menosprezam o que é você verdadeiramente você ter uma ação massiva em alguma coisa por um período consistente de tempo. As pessoas não têm noção do que é isso. Eu nunca vi um vendedor que tem alto volume de atividades e dá errado. Eu nunca vi. Você já viu? Não. Eu nunca vi. Você tem ajustes. Cara, peraí, você tava fazendo muito, convertendo pouco. Sabe qual é o feedback que eu tomei quando eu virei vendedor? Qual? Você bitolou, você tá bitolado. Só pensa nisso agora. Eu acredito que quem não bitola em algum plano... Não vai. Não vai. O bitolar significa você colocar todo o seu foco. Obviamente, a sua vida ela é circular. Então você tem que fazer bons acordos com as pessoas chaves para todo mundo comprar essa bitola. Né? Por exemplo, quando quando eu fundei o Vence, eu bitolei no Vence, pô. Toda a minha energia tava ali. Só que minha mulher bitolou junto, meus filhos entendiam a minha bitola. Os meus sócios entendiam, as pessoas que eram chaves pra mim entenderam, eu falei assim, cara, é o momento de tirar isso aqui do chão. Com certeza. Trinca real estate. Você tá bitolado. Cara. Bitolado, velho. Por quê? Essa bitola, que a etimologia da palavra bitola significa distância entre os eixos do trilho do trem. Isso é que ele chama bitola. Uhum. Então, em tese, uma pessoa bitola, ela não perde o trilho. Então não adianta, alguém vai tentar te distrair, você... Que no Iron Man não perde a roda. Isso aí vai, só pense naquilo, cara. Quando eu fui fazer Ironman, minha parte de esporte é, só quer saber de Ironman. Claro, é um objetivo importante pra mim, não tem outro jeito, cara. Não tem jeito mais ou menos de fazer uma coisa significante. Não tem jeito mais ou menos. Eu queria poder, sabe, assim,
Ah, vamos fazer meia boca e ter um resultado gigante. existe Ia isso, ser maravilhoso, mas não existe. O campeão, cara, ele não surpreende, né, cara? Não. Então, cara, o campeão, que ele é bitolado mesmo, cara. Ele é louco. O cara fala assim, você é louco? Eu sou louco mesmo, Então cara. tem um... Concorda comigo? Por isso que é muito importante você sempre reavaliar teu sonho. Porque o que eu acredito? Eu e a Fabi, a gente pensa muito nisso. O custo de aquisição de um sonho, pensa no sonho aqui, ó, o sonho. Tá, o sonho, Isso aqui cara, é um sonho. comprar um apartamento, vamos lá. Então, Pode ser sonho. o que quiser. Aham. Cada um tem o seu sonho, isso é uma coisa muito particular. Mas aquilo que você não consegue ficar um minuto sem pensar a respeito está alinhado com a sua visão de vida. Ok. O custo para eu adquirir esse sonho é um pedaço da minha própria vida. Então, como que eu compro esse sonho? Eu vou dar um pedaço da minha vida, fazendo uma atividade específica, e eu vou comprar esse sonho com um pedaço da minha vida. Então, olha que louco. Se eu vou comprar um sonho com um pedaço da minha vida, a pior cagada é na hora que eu dou essa moeda de troca, eu recebo alguma coisa que não valeu a pena. Ih, caramba. Eu comprei isso daqui com um pedaço da minha vida e isso não valeu a pena. Então, para mim, o problema não é a bitola. O problema é se esse trade vale a pena. Entende? Essa troca tem que valer a pena. Por isso eu tô sempre pensando na vida. Isso eu aprendi muito com o Flávio. Eu também aprendi muito com vocês. Pensa na vida o tempo Então inteiro. você tem que pensar na vida o tempo inteiro. Porque, Cezinha, vai passar 5 anos, vai passar 10. Vai passar 3 anos. Vai passar de qualquer jeito. Ele só tem que estar alinhado. Principalmente para as pessoas que são mais intensas. Você é um cara intenso. Eu sou um cara intenso também. Eu coloquei na cabeça, eu vou fazer. A pior cagada é isso não vale a pena. Aí você descobre lá na frente. Você vai descobrir lá na frente e fala assim, ih, caramba. Entendeu? Pô, deixei passar. Então, eu prefiro sempre fazendo essa Eu reavaliação. pensei sempre. direito. Pensei direito. Então, Fui ansioso, não é isso? então, eu gosto de fazer sempre eu gosto sempre de pensar na vida. Tem um deparo muito importante aí, vê se você concorda. Esse pensar na vida pro vendedor, porque normalmente o vendedor ele é muito ansioso, não é? Nós somos ansiosos. A diferença é quem sabe gerenciar melhor as suas emoções ou não. Mas quando o cara tá muito em alta, ele começa a vender, ele meio que se ilude, achando que agora ele é o super-homem. É porque, E aí ele começa, normalmente ele tende a pular de galho em galho. Aí ele, cara, vou pra outro lugar, vou pra outra empresa, vou pra outro não sei o que tem. A hora que ele vê, cara, ele tomou várias decisões erradas. até tem um nome pra esse tipo de vendedor. Qual é? Jumper. O jumper. Tem isso, não tem, cara? Tem muito. Ele não pensa na vida direito. A hora que ele fala assim, cara, jumper. por que eu saí lá do Vence? Por que eu saí do lugar tal? Porque ainda mais se o cara pulou a primeira vez, ele tem que tomar cuidado. Assim, ver se... Porque às vezes ele tava num lugar ruim mesmo, desalinhou. Sim, perfeito. Ok, Mas exatamente. tem cara que pula 2, pula 3. Se ele pulou mais de 4 num espaço curto, virou natural pra ele sempre olhar pra grama do vizinho. E eu acho que ali tá mais fácil. E eu acho que ali vai mais rápido. Porque como vendas é uma área de protagonismo, como assim? Você fala a tua velocidade. Você determina o quanto alto você quer ir. Quanto você vai ganhar? Você vai ser o protagonismo do teu fluxo de receita. Ninguém vai dizer o teu tamanho, as suas ações vão dizer o seu tamanho. Então é uma área de espelhamento. E as pessoas querem rápido, as pessoas querem logo. Então ele não consegue alinhar isso na cabeça dele. Tem gente que fala assim, tá muito devagar. Baseado em quê? Por que você tá achando que você tá indo tão bem assim? Porque o outro tá Ó rápido. ó o ego de novo. Ah, não, porque eu acho que eu mereço mais. Pautado no quê você diz isso? Ah, mas você viu onde o cara tá, mas sim, você vê o bastidor desse cara? Por isso eu sempre fui um cara, eu sempre, de maneira inconsciente, eu pegava referências. Por exemplo, olha que loucura. Quando eu comecei minha vida na área comercial, rapidamente eu tentei descobrir quem era o campeão de vendas. Quem é o campeão? Aí o cara chamava Marcos. Aquele cara é o campeão. Ninguém faturou mais que ele. Ninguém vende mais que ele. Eu só olhava pro Marcos, eu olhava assim. Aquele meu jeito é legal, meu jeito de querer aprender. Eu tentava dar um jeito de ficar do lado dele. Pra entender o que ele faz. Só que sempre admirando. Eu falei assim, cara, eu quero fazer o que ele faz. Eu reparava tudo. Eu falei, o que ele come? Que horas que ele acorda? Que horas que ele vai dormir? O que ele faz? Quantas reuniões ele faz? Só que eu tentava tangibilizar o que ele faz. Tirava qualquer fator que estava fora do meu controle. Por exemplo, o Marcos era mais alto do que eu. O Marcos era mais bonitão do que eu.
Ele tinha um estilo melhor que eu. Era todo desengonçado com 19 anos e tal. Era com as espinhas na cara. Eu tirava tudo isso. Eu falei assim, cara, o que que ele faz que eu consigo fazer também? Porque eu acredito que se alguém pode, eu também posso. Eu acredito nisso com todas as minhas forças. Se alguém fez, eu posso fazer. E aí, eu via quantas ligações ele fazia, quantas reuniões ele fazia, o volume de atividade, quanto que ele treinava o time, quanto ele não treinava. Então, eu meio que, por espelhamento, eu pegava e aí eu fazia. Aí eu focava só no que estava no meu controle. Eu sempre tento reduzir isso. O que que eu posso fazer que está no meu controle? Porque eu acredito que tem alguns potes na vida. Tem o pote das coisas que a gente controla e influencia. Tem coisas que eu controlo e influencio. Tem as coisas que eu não controlo, mas influencio. Por exemplo, cara, o que que você controla e você influencia? As minhas ações. Eu controlo quantas pessoas eu vou ligar amanhã. Tá no meu controle quantas ligações eu vou fazer. Se vão me atender, se eu vou vender, não sei. Mas eu controlo as minhas ações. Eu controlo se eu vou estar lá. Eu controlo quanto tempo eu vou estar lá. Eu não controlo quanto talento eu tenho, mas eu controlo quanto esforço eu coloco numa parada. Beleza, amanhã é X horas. Amanhã eu vou rodar 600 km para viajar o cliente. E se chegar lá e não for, azar o dele, eu vou fazer meu máximo. Eu já fui fazer reunião de vendas, eu já andei 500 km, chega lá não tinha ninguém. Sabe o que eu fiz? Voltei 500 km. E no outro dia, eu tava lá, mesma coisa. Porque você sabe que você está fazendo aquilo que depende de você. Eu tô nesse pote Simples. das coisas que eu controlo e influencio. Tem as coisas que eu não controlo, mas influencio. Exatamente isso, cara. Por exemplo, o que que eu não controlo, mas influencio? Dá um exemplo. O outro, o meu time. Eu controlo se o cara vai fazer uma ligação? Não. Influencio? Sim. Pô, se o cara tá treinado, se eu tô do lado dele, se eu tô alinhando, tô passando a visão. A gente consegue influenciar um time. E quais são as coisas que eu não controlo nem influencio? Não quero nem saber, não vivo ali. 80% da minha vida tá no primeiro pote. Nas coisas que eu controlo e influencio. Eu sou bitolado disso aqui, ó. Nas coisas que eu controlo e influencio. Um dos grandes superpoderes, o grande superpoder que um vendedor deve ter é esse poder do controle, né, cara? Ó, vou dar um exemplo. O que só depende de mim, cara. Eu não tô nem um pouco preocupado com as pessoas que vão assistir esse podcast. Zero. Não depende de você. Zero, César. Eu estou zero preocupado. Se você mandar, por exemplo, Caião, explodiu nesse episódio. Eu vou falar, uhul, incrível. Mas, honestamente, não é essa dopamina que me alegra. Ou se eu falar assim, Caião, deu uma flopada. Pô, do João foi bem melhor, o seu podcast não foi alto. Minha vida continua como se tivesse explodido. Não tá aqui. O que eu tô preocupado? Eu tô preocupado de estar aqui, dar o meu melhor, falar o máximo que eu consigo, gerar valor pra galera. Depende de você. Depende de você, cara. Depende de mim. Então eu aprendi a reduzir. Sabe por quê? Senão a gente não sobrevive. A vida fica muito difícil, cara. A gente não chega em lugar nenhum. Se a gente não pensar assim, a vida fica cinza, a vida fica turva, a gente vai encontrar uma depressão, a gente vai encontrar uma ansiedade, a gente vai encontrar uma vida triste. Se a gente não pensar assim, a gente não chega ao ponto de falar assim, cara, eu tenho certeza que eu fiz meu máximo hoje, Deus me alegrou com o jeito que eu fui alegre, disposto, disponível e fiz o meu máximo. Cara, você acredita que isso, cara... Hoje as pessoas, elas estão cada vez mais doentes. Você acredita nisso ou não? Mais ansiosas. Eu acredito hoje que a gente tá numa sociedade... Assim, não é que se eu falar que não, eu tô indo contra os números, né? Sim, perfeito. Eu tô indo contra os números. Na época de rede social, nunca as E pessoas você ficam tão acredita sozinhas. que isso, cara, é pelo excesso de comparação? Nossa, eu acho que vai ser... Por redes sociais, hoje as pessoas acham que todo mundo tem uma vida melhor, mais feliz, de seguidores, likes, audiência, de identidades diferentes, de não viver pra si, mas pelo outro ou pelo que o outro vai achar. Faz sentido isso pra você? O Fabi tava lendo um livro sobre dopamina. Qual que é o livro, sabe o nome? Eu acho que chama Dopamina, eu acho que é o livro. Tá. Que é o neurotransmissor da realização do avanço, né? Do prazer. No final das contas, tá todo mundo buscando dopamina. Sentir aquela coisa, yes! Todo mundo buscando isso, cada vez mais rápido. E eu acho que a gente tá numa sociedade onde tem muito estímulo. Tem muito estímulo. Né? As pessoas chegam, acordam, a primeira coisa que faz é abrir o celular, dar um carregado no Instagram, ver alguma coisa, pau, isso aqui é só estímulo, pá, dopamina. Então eu acredito que a gente tá vivendo uma era de super estímulos, sim, mas eu acredito também sempre na autorregulagem do ser humano. O ser humano sempre vai dar um jeito de se autorregular.
Como assim? Por exemplo, a geração que tá vindo aqui é uma geração menos conectada em rede social. Qual geração? Essa que tá vindo agora. Não sei agora qual é o nome dela, depois da Z. Molecada mais nova A agora? molecada mais nova tá querendo fazer as coisas mais offline. Tá indo menos pra balada, bebendo menos. Wellness tá explodindo. Coisas ligadas à saúde mental, a bem-estar. Por quê? Porque a galera tá pirando, pô. Então, naturalmente, nunca se vendeu tanta Bíblia no mundo. Olha que coisa linda, cara. Né? Então, Olha só. é, Você tem esse dado? eu vi recentemente, É? acho que foi no The News. Nunca se vendeu tanta Bíblia. Interessante. Muito legal. Muito legal. Então, ele sempre vai Você dar vê uma os maneira jovens também, de né, de autorregular. Não tem jeito. É sobrevivência. Nós somos um ser que aprendeu a sobreviver ao longo do tempo. O ser humano aprende a sobreviver. Então, e geralmente as pessoas aprendem a sobreviver na dor, né? A alegria ensina poucas pessoas. O fracasso é um excepcional professor. O mais eficiente que tem. Aquele professor que você lembra. Se você aprende, você até que lembra dele com carinho. Entendeu? Com certeza. Então, mas tem muito disso também. Cara, você falou de Bíblia. Qual que é a tua... Você é um cara muito conectado com o seu lado espiritual, né? Você... Foi sempre assim? Não. Sempre teve esse seu lado desenvolvido? Sim e não. Como assim, sim e não? Eu tô com a Fabi há 20 anos. 20 anos já, cara? 20 anos. No ano que vem. Faço 19, ano que vem 20 de relacionamento. 20 de relacionamento. Que eu conheci ela há 20 anos. 20 anos. A gente conta desde a época que a gente começou junto, assim. Casamos alguns anos depois, 5 anos depois. 5 ou 6. Eu sempre fui um cara muito... Eu sou um cara apaixonado por Jesus. Apaixonado, sempre fui, cara. Sempre as histórias, sempre achei ele incrível. Desde moleque. Desde moleque. Sei lá, sempre o cara foi muito apaixonado. Né? E... Eu fui aquele cristão meio que do IBGE, né? Como assim cristão meio do IBGE? Eu fui apresentado, assim, Deus pelos meus pais, só que aquela coisa meio que até o pezinho do mar, assim, né? Aquela coisa, pô, agradecer papai do céu e tal, mas eu sempre tive essa curiosidade, porque eu sou assim, cara. Eu gosto eu adoro estar na sua posição, eu adoro perguntar. Eu sou aquele cara que gosta de ouvir, eu gosto de aprender. E eu sou o cara que adora ver história. Puta, eu adoro ver história. Tem alguém do meu lado, e aí, como é que foi? E quando eu comecei a conhecer as histórias de Jesus, eu falei, cara, esse cara é incrível, cara. Jesus é maravilhoso. Então eu sempre tive uma conexão muito especial. Só que quando eu casei, eu fui ver o que era o jugo desigual. A Fabi já tinha uma outra linha de pensamento. Então a Fabi, ela estava buscando no que ela acreditava. Ela estava formando um pouco a convicção dela com a parte espiritual. Era uma pessoa que acreditava em Deus, mas buscava um pouquinho dali, um pouquinho daqui, um pouquinho daqui. E ela sempre tinha Cara, ainda falta alguma coisa. E eu acredito que quando Jesus é apresentado da maneira correta, ele é irresistível. Você tem que apresentar, eu acho que qualquer coisa, quando é apresentado, qualquer coisa incrível, quando é apresentado da maneira legal, é irresistível. Quando é apresentado da maneira ruim, até afasta. Que nem a área comercial, quando é apresentada da maneira correta, eu acho ela irresistível. E eu dei o tempo dela. Enfim, aí quando a Fabi realmente, sabe, ela se converteu, a Fabi começou a acreditar em Deus com muita força, usou o Jesus como grande caminho, a verdade e a vida, a nossa casa foi para outro patamar. Então, que o apóstolo Paulo fala do jugo desigual, que o jugo desigual é um instrumento que é utilizado para alinhar os bois no arado. Então, ali se não tem um desalinhamento dos bois, pô, o arado não é bem feito. E aí a gente teve um alinhamento. Então, olha que forte. A minha maior evolução espiritual foi quando eu me alinhei com a minha esposa. Por isso eu acho que todo casal que está ouvindo aqui, é importante vocês conversarem de tudo na vida. Vocês não podem só estar alinhados financeiramente, emocionalmente, tem que estar alinhado espiritualmente. Principalmente quando você começa a ter filhos, você começa a ver essa necessidade. Porque os moleques vão perguntar: papai, quando a gente morrer, o que acontece? Boa. Né? Então... Se tiver um desalinhamento ali... Tudo, você tem que ter tudo na vida. E pra mim a parte espiritual é a coisa mais importante que tem. Né? Então, e quando a gente teve esse alinhamento, a minha casa fez assim, ó. Por isso que, olha como é muito forte isso. E principalmente eu faço aqui pra todos os casais.
Minha maior evolução espiritual foi quando eu me alinhei com a minha mulher. Então, para todo mundo, às vezes, que você vê que você tem um pequeno desalinhamento, não ache isso normal. Não é você assim. Casal tem que estar alinhado. 100%. Eu acredito que vocês são um só corpo. Você pode ter, obviamente, ali discussões, pontos de vista diferentes. Vocês estão se é alinhando. saudável. Isso vocês estão se alinhando, Sim, pô. perfeito. Estão se alinhando. Vocês estão se alinhando. E vocês estão buscando um alinhamento. Incrível. Eu não casei com a Fabi alinhado. Não casei. Não tô falando se isso é certo ou se é errado. Tá? Mas não foi assim a minha história. Né? Então, sabe, não é comparação hoje. Hoje, se eu botasse como aquele instrumento que você vê se o piso tá nivelado. Tá nivelado? Hoje tá 0-0, cara. Eu casei. Pô, Fabi é uma mulher do bem, de princípio, de valor. Sempre acreditou em Deus. Só que não tinha um alinhamento 0-0-0-0. Hoje é 0-0. Mas vocês também, cara, vocês buscaram esse alinhamento. Tem muita gente que não chega nisso porque desistiu antes. Né? Casamento é uma construção. É uma construção. Eu acredito que nenhum casal nasce pronto. E o casal, ele vem se fazendo. A cumplicidade que eu tenho com a minha mulher, hoje, nem se compara ao primeiro ano nosso. Porque se comparar, significa que eu não tô cuidando do jardim. Entende? É que nem um prédio. Cada vez meu prédio tem que estar mais bonito. Bonito, claro. Se eu me contentar em só fazer a manutenção, eu tô desperdiçando o potencial dele. Acho que todo casal que tá vendo que tá indo pro caminho certo cada ano parece estar mais legal, cara. Tá mais alinhado, tô mais apaixonado, mais gostoso, mais tudo. Então, isso é busca do alinhamento. E vocês estão se alinhando a um ponto que tá virando um encaixe perfeito, velho. Eu tenho uma máxima minha, cara, duas coisas. Primeiro que eu não posso olhar uma foto minha do passado e falar, cara, tava melhor. É uma proteção minha, assim, sabe? E a segunda coisa, também ao olhar uma foto do casal. Puta, cara, a gente tava melhor aqui. Não fisicamente apenas, não entendeu? Assim, emocionalmente, a conexão entre nós, sabe? Olhar aquela foto e falar assim, cara, eu sou muito mais apaixonado hoje. Isso é muito legal, não é? Eu sou aquele cara, quando pego as minhas fotos de 21 anos, 20, 21, 22, eu peço até perdão pro Fabi. Cara, desculpa, cara, por ter sido esse cara no começo da nossa relação, sério. Eu também, eu peço desculpa bastante por isso. Mas é legal você olhar e falar, cara, estamos avançando, né? Quando você não se reconhece mais, é porque a mudança é significativa. Muito boa isso, hein? É. Muito bom isso. Quando você não se reconhece mais, é porque a mudança foi significativa. Isso é muito bom. Agora, você acha que tem momentos que as pessoas elas não se conhecem mais, em vez de elas entenderem que é uma mudança significativa, elas acabam se perdendo? Por essa falta de conexão da identidade? Eu acredito. Tem muita gente que... Uma vez eu fui ser âncora de uma Bienal com o Cortella, ele falou uma frase muito legal. Né? Ele falou, geralmente é perguntado a uma criança o que ela quer ser quando ela crescer. Eu gosto de perguntar para os adultos o que você deixou de ser depois que você cresceu. Porque algumas coisas que a gente deixa de ser não era para deixar de ser. Por exemplo, tem gente que deixou de ser sonhador, animado, era muito mais otimista, era ousado. Pô, isso aí não era para deixar de ser, pô. Não era para deixar de ser, era para potencializar isso. Então acho que constantemente o adulto tem que sempre pensar o que você deixou de ser que não era. Às vezes você deixou de ser intolerante, impaciente, animal. Mas eu acho que virtudes que te fazem uma vida melhor não é para deixar de ser. E às vezes a gente é castrado pelo nosso ambiente, alguma expectativa não gerenciada, castrou uma habilidade nossa. Então a gente não desenvolveu Então eu sempre tô pensando o que eu deixei de ser, que não era para deixar de ser. Eu acho que essas reflexões é meio filosófica. Mas é muito boa. Mas Aconteceu comigo, cara, acho que foi 2021. Isso é muito bom, cara. Olha só. Quando você não se reconhece é porque a mudança foi significativa. Aconteceu comigo, cara. A gente tava no meio de um lançamento. Foi um lançamento difícil de bater meta, cara. E eu sempre fui o cara que era o seguinte. A meta da empresa era tipo 10 apartamentos do lançamento. A minha era 40. Então a meta pra mim era tipo assim, cara, isso aqui não é. A minha tem que ser 3 vezes pra mais. Porque eu tinha também uma outra máxima que o meu resultado versus o meu par ali tinha que ser 3-1. Sim. Eu tinha isso na minha cabeça, porque isso me protegia. Por quê? Porque no imóvel, podia acontecer no final do ano, o cara meter um alto padrão e, te passar. Então, na minha cabeça sempre um alto padrão de diferença. E aí, cara, a gente bateu, a minha meta eram 50 unidades, cara. 50 unidades naquele final de semana. Tipo, a meta da empresa era, acho que era 15, cara. Então, eu fui sofrido, assim. Mas, cara, domingo, 10 da noite, pá, bateu uma meta.
Chama Do It Moca esse projeto, na Moca, velho. Cara, bateu uma meta assim, eu me senti estranho, Caião. Eu não senti aquela coisa, velho. Comemorei com o time, estourei champanhe, né? Mas eu fui embora pra casa assim, triste. Porque eu falei, cara, cadê aquela chama? Sabe, bati 50 unidades, cara. Entendeu? E eu fui pedir ajuda, cara. Eu fui pedir ajuda pra uma pessoa. Que eu falei, olha, eu não sei o que aconteceu isso. E eu me incomodei, porque eu fiquei preocupado se aquela chama tinha ido embora, entendeu? E eu falei, cara, não pode ir embora, porque foi isso que me fez chegar até aqui. E em outras palavras, ela me falou exatamente o que você acabou de dizer. Ela me fez a seguinte pergunta: há quanto tempo você tá batendo essas metas? Eu falei, pô, tô, sei lá, 6 anos consecutivos batendo essas metas. A dopamina. Não faz mais efeito. Ela falou, isso chama-se maturidade. Sim. Eu falei, maturidade? Como assim? Ela falou, maturidade. Você está há muito tempo na mesma coisa. Não estou dizendo que você tem que mudar o que você faz, mas você tem que ressignificar o que você está fazendo. Sim. Eu falei, cara, ó, até arrepia, cara. Eu falei, uau, é isso. E eu ressignifiquei. E volta. Então, você muda porque aquilo só precisa ser ressignificado. Concorda comigo? Sim. Faz sentido isso? Progresso é um estilo de vida, pô. Progresso é um estilo de vida. Pô, estilo de vida. Isso em vendas é muito comum, né? A dopamina ali, bate meta, campeão. E aí ele, opa, entra no limbo. Esse é o desafio de quem tá lá em cima. Isso é o desafio, né? De quem tá lá em cima. Todas as... Pensa que vendas é uma montanha. Você vai ter desafio de topo, desafio de médio e desafio de fundo. Qual é o desafio de quem tá lá embaixo da montanha? É que você tá baixo demais, pô. Aí você fica olhando pra cima, vê como a vista ali deve ser maravilhosa. Às vezes você olha, mas assim, será que eu vou chegar? Será que eu não vou chegar? Mas que difícil, mas será que eu consigo? Mas meu equipamento, eu não sei se eu vou, se a corda vai estourar. Se quando eu for, as pessoas que estão aqui vão encher meu saco. É o desafio de quem tá lá embaixo. Pra quem tá no meio, aquela coisa, cara, eu já tô no meio, mas olha a força que eu vi pra chegar aqui. Será que eu consigo até o topo? Será que eu sou um cara de meio pra sempre? Será que eu vou voltar lá embaixo? Eu já tô no meio faz muito tempo. Será que meu lugar... Então, aí quem tá lá em cima, qual que é o desafio de quem tá lá em cima? Pô, será que eu vou me acomodar? Vendedor não tem passado. Atleta não tem passado. Não tem passado. Né? Você não tem passado. Você vale quando você produz. Passado ele é um referencial. Só. Eu sou aquele cara que eu sei que o meu passado não me garante nada. Ele pode te referenciar. Meu passado só me garante uma coisa. Que eu não perca a essência daquele card 19. Eu revisito toda hora, eu trago esse card 19. Porque por mais que tem coisas naquele Caio que não existem mais, tem muita coisa legal que eu quero que fique comigo. Porque aquele sonhador, aquele brilho no olho de fazer acontecer. Eu não posso perder isso nunca, pô. Sabe? De acreditar que é possível, de vamos pra cima, né? Mesmo sem adversidade, ele olhar pra frente e acreditar que é possível. Hoje é muito fácil ser eu, pô. Né, pô? Um cara que onde vai ele é bem tratado, sou reconhecido. Sabe, é bacana, minha vida é legal hoje. Pô, tem uma mulher maravilhosa, filhos maravilhosos. Graças a Deus, Deus protege muito a minha casa. E aquele caiu lá. Eu não tinha nada pra me apoiar, pô. Nada pra me apoiar. Eu tinha um sonho. Era a única coisa que me apoiava, era no sonho. Então toda hora eu revisito esse cara. E pego isso dele. Então, eu acho que quando você tem essa referência, quando você tá lá em cima... que eu espero que todo mundo tenha esse tipo de problema. Pô. Cara que chegou num lugar de desejo dele, independentemente de qual montanha e do que ele faz. Mas eu acho que você revisitar é muito importante, porque é muito louco, né, cara? Se você parar pra pensar, o Flávio ele fez um corte recentemente que eu acredito muito. Como assim? O João fez uma pergunta pra ele. Você tem medo de morrer? Aí ele, eu vou por quê? A gente vai ser esquecido. E no fundo ele tem razão. Tem razão. Por exemplo, eu sou um cara que volta e meia fala da minha mãe. Minha mãe morreu já faz alguns anos. Como seu pai também morreu. Faz bons anos, até mais do que minha mãe. Às vezes a gente não lembra deles num dia. Total.
Total. E olha que eu revisito minha mãe. Quem me acompanha aqui vê que volta e meia. Esse hábito de revisitar, Eu trago Dona Meire, como minha mãe foi importante, trago as lições dela. Eu adoro, né, manter ensinamentos valiosos que ela trouxe para meus filhos. Porque senão a gente não sobrevive. E eu acho isso muito legal. Porque se toda hora a gente tá fazendo coisa para ser lembrado, será que a gente tá fazendo pela coisa certa? Entendeu? Então é uma piração minha, né, de colocar o significado. Eu tô sempre buscando significados para continuar fazendo no final das contas. César, no final das contas, a gente tem que estar sempre motivado para fazer a mesma coisa. Pega em vendas. No final das contas, meu irmão, você vai ter que estar altamente motivado para fazer a mesma coisa que você faz todo dia. Pensa um atleta hoje. Pensa Cristiano Ronaldo. 40 anos de idade. Só jogar bola. Ele tem que descobrir algum jeito, hoje, de acordar amanhã altamente motivado pra fazer a mesma coisa que ele fazia com 18. Com 18. Com outras motivações. Com 5 anos. Com um desejo de conquistar o mundo. De ganhar a primeira bola de ouro dele. Hoje o cara, sei lá, tem 5, 6, bilionário. Então, eu sempre fico questionando muito mais entender, porque eu sei que esse alinhamento de você ter os seus objetivos, cada fase você vai ter uma. Por exemplo, comecei na minha carreira, eu falo pra todo mundo, não tinha muita pensar nos outros não, cara. Eu queria resolver meus problemas. Eu queria resolver. Eu tenho um corte muito usado no podcast que eu fiz com você, que a galera do mercado imobiliário usa, quando eu falei, e tava com o Jota também, compra a tua casa. Compra tua casa, lógico. Aí às vezes vem cara dando mim, mas você já fez a conta, se você colocar na Selic e tal. Velho, mas tem planilha que não mede o quanto que isso é um combustível pra mim. Ali não pega. Quanto que é um combustível disso pra mim? Porra, eu sei. Isso é pra mim. Cara, isso é pra mim, beleza. Tem algumas linhas que a conta não precisa fechar. Não tô falando pra você fazer uma imprudência, né? Poderia, por exemplo, eu fui um cara que quando eu comecei a ganhar dinheiro, eu comprei minha casa. Por que eu comprei minha casa? Porque era um sonho. E pra mim, o sonho é meu. Eu fui o cara que não fui imprudente, não dei um passo maior do que a perna, comprei aquilo que eu podia, fiz minha reservinha de emergência, eu fiz o playbook certo. Sabe? Eu tinha uma reserva de emergência, eu dei minha entrada, sabe? Eu fiz umas parcelinhas que cabiam dentro do meu orçamento, eu já tinha uma renda mais sólida, eu já não tava variando muito, porque vendedor é assim, né? Faz 20 mil no mês, ele acha que ele vai fazer 20 mil todo mês a partir dali. Né? Ele bateu o recorde dele e acha já gastou o dinheiro e caiu a venda. Quantas vezes? Então, não, eu fiz o playbook certo, mas eu fui lá e comprei minha casa. Cara, eu vou te falar, e eu fiz o playbook errado. No meu começo, cara, eu fui errado. Sem perguntar, os 2 primeiros anos, eu comprei imóvel, comprei consórcio, e eu falei, vou arrebentar. Deu certo. Pra não falar que, assim, a primeira coisa que eu fiz, eu troquei de carro. Só que, assim, eu sempre fui muito poupador. Eu comprei uma motinho. Eu sempre fui isso, eu sempre desenvolvi esse hábito. Por exemplo, meu desafio com grana não era guardar dinheiro, eu sempre fui muito bom. Cara, eu ganhei um cofrinho com 8 anos do Tasmania. Você botava na boca do Tais e já era. Só que meu pai, não sei se ele acertou no presente, era um cofrinho que não dava pra abrir. Não tinha buraco. Ele comia o dinheiro. Não, eu colocava a moeda lá e já era, velho. Só quebrando o cofre pra tirar. Não dava pra sair. Não tinha um buraco embaixo, não saía em cima. E aí eu botava ali, cara. Botava dinheiro, botava moeda e foi bom, protegeu de mim o cofre. Quantas vezes que eu já tentei sacudir, uma vez eu consegui tirar 3, 4 moedas, mas eu queria comprar uma coisa. Falei, cara, não consegui tirar meu dinheiro, velho. E eu aprendi, foi uma coisa, pode ser infantil, mas eu aprendi a poupar. Eu fui um ótimo poupador. Sempre fui muito bom em poupar. Eu sempre, sabe, quando comecei a ganhar grana, eu pensava no, cara, isso vai pro cofrinho. Eu já ganhava dinheiro, e eu tinha que viver com menos. Que era o cofrinho do Tasmania. Até 18 anos de idade. Você tinha o cofrinho? Tinha o cofrinho, pô. Se eu te falar quanto que eu juntei naquele cofrinho, você não acredita, que era gigante o cofrinho, pô. Até que o apelido do meu pai, ele me chama de Tio Patinhas. Meu pai me chama de Tio Patinhas. Porque você guardava um dinheiro. Você já viu o Tio Patinhas mergulhando nas moedas? Sim.
Assim, porra, é muito dinheiro. Pra um moleque de 17, 18 anos, 15, assim, eu era cara que tinha as economias. Mas isso não era muito dinheiro, pô. Mas a habilidade de poupar era uma coisa louvável. Então eu sempre fui o tio Patinhas. E tem muito isso vendedor, né? Talvez, obviamente, hoje eu sei daquilo. Eu sei que. Lembra que todo excesso demonstra uma falta? Ó, eu sempre fiz uma terapia comigo mesmo. Sempre fui questionando meus excessos. Eu sei que esse excesso meu de poupar veio de uma insegurança. Porque eu vi minha família brigar por dinheiro. Eu vi minha família rachar por causa de dinheiro. Na minha cabeça, eu vi como criança, cara. Eu via pais com tios, família discutindo por causa de dinheiro. Aí, quando faltava dinheiro, as pessoas que se amavam brigavam. Eu via pessoas que se amavam, brigavam por falta de dinheiro na minha cabeça do moleque. E falei assim, cara, eu nunca quero na minha vida brigar com quem eu amo por causa de dinheiro. Eu vou guardar. Eu sei que foi daí. Entende? Então... Sim, perfeito. É a proteção que você criou pra você. Pra na minha cabeça, se eu tiver... Isso não é uma verdade. Se eu tiver dinheiro, eu nunca vou brigar com quem eu amo. Isso não é uma verdade. Mas foi o que eu enraizei ali naquele momento. Não é uma verdade. Quantas famílias ricas que, cara, estão acabadas. Sim. Né? Então... e quantas famílias sem recursos que estão unidas. Mas eu enraizei aquilo ali, bum! Aí eu virei um exímio poupador. Na minha cabeça, preciso guardar. Por quê? Eu não quero brigar com quem eu amo. Não quero brigar com quem eu amo. E, cara, isso é um ponto muito importante para vendedor, né? Saber poupar, que é o que nós falamos aqui. O cara, ele ganha 20 mil, ou às vezes nem ganha, tá? Eu faço uma brincadeira que é o seguinte, cara, rodou o contrato da venda lá, se você fizer conta de quanto vai dar de comissão, vai cair a venda. Eu acho que é decisivo o vendedor aprender a guardar. É porque isso ajuda na gestão emocional dele, concorda? Não, eu acho que principalmente pro cara que quer ir muito longe. Como assim? Bicho, se você quer ir muito longe, uma hora vai vir, cara, cíclico. Vai vir umas pedradas. Vai. E você com caixa. Não tem nada que tira mais a sanidade de um pai de família do que falta de dinheiro. Total. Nada tira mais a cabeça desse cara. Pode falar o que for, cara. Nada tira mais a cabeça desse cara do eixo de olhar pra conta dele e falar assim, cara, como é que eu pago o conta Faz dele? ele tomar más decisões. Tudo. Agir sob pressão. Tudo. Não é? Pessoas desesperadas fazem coisas desesperadas. Em vendas, todos os sentidos são Percebidos. percebidos. Não, e alguém desesperado, eu já vi pessoas julgarem uma carreira brilhante. Porque tava desesperado. O cara fazia um antijogo, cometeu alguma coisa legal, se queimar na empresa. Porque o cara tá desesperado. Porque ele não soube poupar. E muito por causa disso, porque a vendas é uma área variável. Então o nome já diz, ela varia. Caio, em cima disso, cara, se eu fosse te perguntar, se você fosse listar aqui 3 coisas que são assim mandamentos para um vendedor, colocando aqui o número 1, cara, poupe seu dinheiro, se for isso. Quais seriam as outras 2 coisas, cara? Cara, eu não colocaria em primeiro poupe seu dinheiro. Não? Não. Qual seria a primeira? A primeira é nível de atividade lá em cima, cara. Nível de atividade. Ação massiva. Que é, cara, ligação. Nível de atividade. Pega o seu funil, você tem que ser um monstro nisso. Segunda coisa. Então, concorda, se você tem uma ação massiva, você começa a ter resultado? Você aumenta suas chances de ser resultado. Perfeito. Mas Tem mais uma resultado. correlação, né? Uhum, Se você uma correlação. faz mais, por mais que tenha de conversão melhor, mas quanto mais você fizer, melhor você fica. Aí Sim. você vai influenciar a tua conversão. Então vai, na ordem. Essa é a primeira coisa. Terceiro. A segunda é o quê? Resultado? A primeira ação massiva. Nível de atividade, ok. Segunda, não perca nenhum treinamento. Não perca Nenhum treinamento. treinamento. E olha que louco. Às vezes, pra mim, um treinamento não era só estar numa sala física, alinhado, tal. Às vezes, um treinamento pra mim era ouvir o campeão. Era ficar do lado do cara ouvindo. Ler um livro, ver um podcast. Cara, quanto insight que eu pegava assim, só ali, o cara falava assim, uma coisa assim, foi pra mim, porra, foi pra mim, porra. Foi pra mim, ele tá falando comigo, cara. Um insight, Cezinha. Pá! Falou comigo. Quantas vezes aconteceu isso comigo? Então, ação massiva. O segundo é não perca nenhum treinamento, porque isso vai blindar a tua cabeça pra você não perder a ação massiva. Perfeito.
Você não perde a frequência, né? É. E o terceiro? E o terceiro, cara, é você desenvolver hábitos de sucesso. No geral, velho. Hábitos de sucesso. Aí tá você tratar bem as suas finanças. Cara, sabe por que eu comecei a ler? Porque o campeão falou, tem que ler. Aí eu falei, você lê? Lê. Então eu vou ler. Começou por isso. Só por isso. E aí você criou o hábito de sucesso porque o campeão você Primeiro livro que eu li na minha vida. Qual livro eu tenho que ler? Segredos da Mente Milionária. Tá bom. Foi essa. Então olha só, você fala que, cara, o mandamento número 1 de um bom vendedor é nível de César, atividade. eu odiava ler. Odeio ler até hoje. Mas tem um cara que lê bastante. Muito leio todo dia. Porque o campeão te falou lá atrás que eu tinha que ler. Não, porque eu não faço o que eu gosto. Em algumas circunstâncias. Tem coisas que eu faço porque eu tenho que fazer. É isso aí. Sabe, eu gosto do cara que eu vou me tornar por conta daquela leitura. Mas é aquele cara que quando eu li me dá um sono, pô. É aquele cara que às vezes lia uma página, terminava a página e falei, o que eu li, pô? O pessoal tá rindo. Só que O cara que eu tenho problema, não guardo nada que eu talvez leio. você que tá ali, não, eu sempre amei ler e tal, beleza, se foi pra você, não. Eu li porque eu sabia que eu seria o melhor homem depois daquela leitura. E eu sou aquele cara que tá tudo bem pra mim pagar o preço. Você lida bem com isso. Eu lido muito bem com isso. Boa. Por exemplo, durante todo o meu ciclo do Ironman, treinei com dor, cara. Você vê que a dor é itinerante. Fazendo triatlon, longa distância, pergunto pra todo mundo, tá? Sempre uma dor no braço, na perna. Parece que a dor é um bicho, que tem hora que você vai, cura aqui, vem pra cá, aí sai daqui, vem pra cá, aí você mata aqui, ela vem pra cá. Ela fica andando no seu corpo, porque você tá fazendo volume. Então seu corpo tá sempre mostrando onde tá mais fraco. Uma hora é o glúteo, sai do glúteo, vem pra lombar, sai da lombar, vem pro trapézio, sai do trapézio, vem pro ombro, saiu do ombro, vem pra pubis, sai do pubis, vem pro quadríceps. E o seu corpo tá mostrando, aqui tá mais fraco, aí você vai na corrida, aqui tá mais fraco. E o treinar pra mim nunca foi um preço, porque pra mim o prêmio tem que estar claro, entendeu? O prêmio tem que estar claro. Qual que é o prêmio? Cara, o que você disse aqui é você saber bem o que você está buscando. Você saber bem o que você tá buscando. Você decidir pagar o preço. Decidir pagar o preço. E você fazer, né, cara? E você fazer, não tem segredo. Porque hoje as pessoas, elas estão sempre em busca daquela bala de prata. Não é mesmo? Não é, cara. Só faz aquilo que você já sabe que tem que fazer. Sim. Muitas vezes o vendedor é isso, né, cara? Ele chega pra você, pô, eu gostei que você falou aqui que não perca um treinamento, porque normalmente o vendedor fala, que saco, mais um treinamento. Não é assim? Pô, caramba, mais um treinamento. Pô, não, agradeça de ter mais um treinamento, porque ele te mantém na consistência de fazer aquilo que você já sabe que tem que fazer, mas não tá fazendo. É isso, né, mais ou menos. É isso. Quando eu tô num treinamento, ou quando eu tô... Às vezes eu subo lá no Ventes e um cara pergunta alguma coisa pra mim. Tô lá ali no departamento comercial, chego lá, tal. Alguém caiu. Cara, como que você faz isso aqui? Aí eu começo a falar com ele, aí eu vejo que umas cadeiras vêm assim, ó. Assim, ó. Eu só fico vendo assim, ó. Isso que é o segundo não perca um treinamento. Ali, cara, ouve, Atento. cara. Eu tô assim, o Fernando me perguntou alguma coisa. Aí eu vejo que 2, 3 cadeiras já começam a chegar pertinho aqui, ó. Assim, ó. Eu acho isso animal. O cara tá ali, ó, olhão. Pra mim, quem não tem um olhão... Pupila dilatada. Cara, o olhão assim, ó, você tá ali pegando um insight, alguma coisa. Isso é incrível, cara. Eu tava ali num estudo bíblico, Sermão da Montanha. Jesus desenhava com o dedo na areia. Treinamento ali, ó. E as pessoas assim, ó. Eu acho que esse olhão, que quando o vendedor perde esse olhão, entendeu? E quando você tá dando treinamento de venda, se o cara tá assim, ó, esse cara não vai. Ele tá fora dali, né? Não. Ele tá desatento, ele não tá interessado. Que é aquilo que a gente falou, né? A vontade você não ensina, não é isso? Não. Cara, uma curiosidade aqui também, Caio. A gente falou sobre poupar dinheiro. O vendedor poupar dinheiro. Parte desse poupar dinheiro, você acredita que ele tem que reinvestir nele mesmo? Se sim, no que e como?
Sim e não. O que é sim e não? Porque às vezes o vendedor, e eu me falo como um, tá? Você toma muita decisão idiota justificando que você precisa daquilo. Por exemplo, eu fui comprar meu primeiro relógio. Eu sou o cara que gosta de relógio. Mas o primeiro relógio que eu comprei foi... relógio bom, assim. Comprei com 30 anos de idade. Comprei meu primeiro Rolex. 30 anos. Fui recrutado com 19. Eu fiz meu primeiro $1 milhão em comissão, tinha 25. Então eu fui um cara que, quando tinha 30 anos, já tinha ganho bastante dinheiro. Já poderia ter um Rolex? Sem sombra de dúvidas. Ó, com 25 anos eu já tinha feito meu primeiro $1 milhão de comissão. Eu lembro que eu paguei $10 mil no meu Rolex, na época quando eu tinha 30. Não sei quanto que é esse modelo especificamente hoje. Mas não significava nada no meu patrimônio. Mas eu comprei um carro no segundo ano. Por quê? Pra mim, carro era muito importante, cara. Pra mim, carro era importante. No segundo ano, ou seja, que você foi recrutado. Não, no meu seu segundo, começo de no vendas. meu segundo ano como vendedor, fui lá, troquei de carro. Comprei um carro bacana, sabe? Fiz até uma parceria um pouquinho mais apertadinha pra um carro que eu queria um pouco melhor, porque, cara, era um instrumento de trabalho. Eu via que o carro dentro do ambiente ali de outros vendedores era uma coisa que era bacana, era legal. Sabe? Pra mim, era um instrumento de confiança. Pô, eu era um cara que eu me deslocava pra caramba, eu queria ter um carro legal, passava tempo no carro, pô. Você tá falando quando você roda, né? Já troquei aquele carro. Eu falei, tô rodando pra caramba, sempre rodei muito. Então, eu acho que a decisão ela tem que ser inteligente. Você tem que investir em você, mas tem que ser inteligente. Entendeu? Eu comprei um carro bacana e meti um Apple Watch no braço. Entendeu? Então, eu acho que principalmente você tem que investir em você. E quando eu falo investir em você, em mais capacidade, mais realizações ao longo do caminho. Pô, vendedor que não tá realizando sonho no meio do caminho, tá fazendo o quê? Então você tem que... Só que você tem um ponto de sabedoria. Pra mim, qual que foi sempre o meu ponto de sabedoria? Pra mim, eu sempre o cara que tive uma reservinha de emergência. Cara, reservinha de emergência, pra mim, é o pulmão da ousadia. Muito bom. Entendeu? Isso era duas coisas, César. Eu tinha minha reservinha de emergência e eu sempre fui um cara que, pra mim, o maior inimigo do enriquecimento é o estilo de vida. Eu nunca tive um estilo de vida caro. Então, por não ter um estilo de vida caro e uma reservinha de emergência, eu usava e falei assim, cara, eu lembro que eu peguei uma BMW 320 branca. Eu saí de um Celta. Cara, eu saí de um Celta prata, 2 portas, que a Fabi chamava de cabrito. E aí eu pulei para uma BMW 320 zero. Eu lembro, na época, R$105 mil. Ó, eu lembro até do valor. Dei 5 mil de sinal para pedir o carro. Cheguei, dei tipo 15, 20 mil de entrada em 36 vezes o carro. Bora. Mas eu já tava numa média, nos últimos 6 meses... Eu já tava numa média de comissão média. Sabe quando você embala 6 meses, 1 ano com uma média de comissão? Eu já não tava numa oscilação tão grande. Eu já tinha encontrado um pace. Porque às vezes o começo é assim, né? Eu não tava naquela coisa 5, 10, 23. Por aquilo, não. Tipo 20, 24, eu já tava 18. Na época eu tava tipo assim, o mês 28, o outro 23, o outro 24, esse mês foi ruim, 18, esse mês foi bom, 31. Então eu não tava numa oscilação, tava tipo 25, 30 para baixo, 30% para baixo, 30% para cima. Então eu tinha entendido o pace de venda. Já tinha entendido a atividade diária, fluxo, cadência, funil. Já tinha entendido isso. Então tava no meu controle ali. E estilo de vida baixo, não tinha um periquito para dar água. Então tem muita gente que toma as decisões financeiras que castram sua ousadia. Por exemplo, tem timing para fazer essas coisas. Né? Então, acho que tem timing. Então, eu acho que respondendo essa pergunta, sim. Boa. Caião,
Pra gente ir pro final aqui, cara, Tá. eu quero Manda. saber o seguinte. O que nunca te perguntaram, mas você gostaria de deixar as pessoas saberem? Boa essa pergunta, hein? Vida pessoal, profissional. Cara, eu vou falar uma pergunta que me fazem pouco. E eu vou responder ela não só para dizer a resposta, mas talvez para contribuir com a galera. As pessoas perguntam um pouco como é que eu tô. Tipo, como você tá? Eu pergunto Dificilmente. bem como você tá. Você é um amigo querido. Você é um cara diferente. Mas, por exemplo, quando eu tô no shopping, tô no restaurante, dificilmente alguém para e pergunta: e aí, como é que você tá? Geralmente as pessoas, elas estão interessadas, e é louvável isso, tá? Elas estão interessadas em pedir uma opinião, uma dica, um conselho, isso, tal e tal. Que eu já fiz muito isso também. Lembra do campeão? Porra, se eu tinha a chance de fazer uma pergunta pro campeão, porra. Mas eu acho que quando tem um ponto verdadeiramente, e eu acho que para vendas vai casar muito, quando verdadeiramente você se interessa pela outra pessoa, seria um superpoder absurdo, né? Então, eu acho que nós como sociedade, a gente devia perguntar mais como que o outro tá. Aí tem oportunidade, aí tem relações mais duradouras, aí tem novas sociedades, aí tem venda. Aí tem tanta coisa legal na pergunta, como que você tá? Você faz muito isso com as pessoas. Eu gosto, Você faz muito isso. eu gosto de saber como que o outro tá, velho. Cara, você é uma coisa, ó, eu te conheço, cara, há muitos anos. Você sempre foi assim. Sempre. Você chega nos lugares, você, cara, como você tá? E aí, como você tá? É. Porque eu acho uma pergunta, não é uma pergunta altruísta, eu quero o bem do mundo. Eu acho uma pergunta que leva pra tanto caminho legal, velho. Primeiro, quando você pergunta como o outro tá, você tem uma chance de fazer o bem pra alguém. Quando você sabe como o outro tá, você percebe, ele te fala o que ele precisa. Então, tem tanta oportunidade do como é que você tá. Só tem consequências boas. Tem gente que não pergunta como é que você tá pro teu líder faz um tempão. O líder, você só vem ali sugar. Pô, o teu líder, ele também precisa ser alimentado, porra. Né? Tem gente que fala assim, não, pra cima só notícia ruim. Né? Então eu gosto de saber como as pessoas estão, cara. E primeiro, a vida se torna mais legal, as relações se tornam mais verdadeiras, tanta oportunidade que aparece, tanto match que dá, tanta vida que acontece, tanta sociedade que aparece. Perguntando como é que você tá. Caião, agora a gente tem um quadro aqui, cara, chama Chave da Mente. Tá. Como que funciona? Eu vou falar uma palavra e você de bate pronto me fala o que vem na tua cabeça. Tá bom. Beleza? Tá. Família. Base. Deus. Tudo. Vendas. Caminho. Amizade. Riqueza. Saudades. Boa. Filhos. Legado. Liderança. Exemplo. Performance. Olha. Tava conversando com a Fabi sobre performance. É mesmo? Eu tô ressignificando performance em mim. Acho que vou até quebrar um pouco o protocolo do quadro. Pô, muito bom, muito bom. Para falar que performance, o nosso valor, geralmente a gente tem uma clareza de estar naquilo que a gente produz. Geralmente a gente sabe quanto que a gente vale pelo aquilo que a gente produz. Só que é muito importante de você não deixar a performance ser a sua grande estrela do norte. E durante, por exemplo, se você fala assim, performance, eu ia falar bússola. Se fosse um pouco antes. Se fosse há 2 semanas atrás. Porque, por exemplo, tô performando, eu tô no caminho.
Não, pra mim, performance ela não é mais bússola. Pra mim, performance é muito mais um espelhamento. Como assim? Espelhamento, cara, se eu tô performando, é mais um reflexo de como eu estou. Mas não do que eu sou, nem do que importa pra mim. Porque quantas vezes a gente tá performando numa coisa que não é legal? Entende? Então, eu sou aquele cara que eu sou da performance, cara. Eu gosto, eu uso até as coisas pra medir. Sono. Tudo eu dou um jeito de gamificar. De criar performance. Só que eu acho que a gente precisa sempre, antes da performance, ter um alinhamento se é pra lá mesmo, entendeu? Só isso. Então, eu acho que performance é indicador. Indicador. Eu tô sempre olhando, mas sempre pensando, é pra lá mesmo? Se sim, pau no gato. Muito bom. Meu irmão, que bate-papo enriquecedor. Um animal, adorei, Foi muito viu? bom te receber aqui. Você trouxe tantas coisas especiais aqui. E esse é um ambiente onde as pessoas realmente transbordam muitas viradas de chave para a vida das pessoas. E por conta disso, cara, a gente tem um presente aqui para te dar, que é como você entrega muito para as pessoas, você recebe de volta a chave daqui do podcast. Animal, cara. E ela Nossa, espelha, bonito, hein? Bonito, hein? Bonito, não gostou? E ela espelha você. Aquilo que você entrega para os outros é o que você é. Animal, obrigado. Tenho certeza que muita gente... E quem tá assistindo a gente, coloca como meta você ganhar a tua chave, cara. Muito tua bom, chave. coloca a tua meta. Ganhar a tua chave, contar a tua história. E obrigado por participar, viu? Foi muito legal. Foi Adorei. muito Adorei, especial ter você adorei aqui, muito. cara. Muito especial. Tenho certeza, cara, a gente tem muitas coisas boas para transmitir para as pessoas e você faz muito bem isso, cara. E eu sou teu fã de carteirinha, tá Também, bom, meu irmão? Obrigado, viu? Tamo junto. Pessoal, você que nos acompanha aqui no YouTube, não esqueça de seguir aqui o canal para que esse conteúdo chegue cada vez mais para outras pessoas e também para você. Também compartilha com as pessoas que você gosta, seus familiares, seus amigos, se alguma chave aqui foi virada para você. Se você vem pelo Spotify, também não esqueça de seguir aqui o canal para que ele chegue para mais pessoas e também todos os dias para você. Não só todas as semanas, mas todos os dias aqui você tem novas viradas de chaves pelos rounds aprendizados. Ative também o sininho para que você receba na tela do seu celular todos os dias um novo conteúdo. Até o próximo episódio. Um abraço.